Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento no dia de hoje. É muito, mas muito importante que todos nós prestemos muita atenção no ensinamento da noite de hoje, mas muita atenção. Cada palavra, cada frase tem que ficar armazenada no nosso coração. Por favor, dessa vez eu estou rogando que vocês, que todos nós, consiga fazer profundas reflexões no ensinamento da noite de hoje. Que hoje virá através do livro Abençoado do Chiquinho de Jesus, um livro extraordinário, Fonte Viva. Muitos de vocês que fazem parte do nosso grupo de 160 pessoas, 167 pessoas, muitos têm esse livro. Então, se você quiser pegar esse livro agora, então você abra no capítulo 110. Ao abrir esse livro, nesse capítulo, tem uma passagem bíblica. Essa passagem bíblica são palavras de Mateus, onde ele relata, não é, no capítulo 26 do versículo 21, capítulo 26 do versículo 21, recomendações inseridas nos fundamentos do nosso Senhor Jesus. Mateus relata. Então, se você também tem a Bíblia, pegue sua Bíblia agora, porque muitas das pessoas do grupo das 18 horas são evangélicos, católicos, mas graças a Deus todos nós somos ecumênicos. Então, se você tem a Bíblia, então abra a Bíblia lá, vá lá em Mateus 26, 41, capítulo 26, versículo 41, abra lá. Vamos estudar juntos, mas preste muita atenção à explicação que Emmanuel, teólogo, dos maiores teólogos que eu já vi na minha vida, a explicação verdadeira, fundamentada numa verdade absoluta que ele vai dar, não é? Dessa passagem bíblica que está em Mateus. Então vamos lá estudar. Prestem atenção. Isso é muito importante. Olha o que ele começa nos dizendo em cima dessa passagem bíblica. Essa passagem bíblica está escrita assim: vigiai. Mateus que falou. Mateus que fala na Bíblia lá no capítulo 26, versículo 41. Faz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Agora nós vamos entender verdadeiramente por que Jesus nos recomendou essa vigilância, esse ensinamento. Porque Jesus sabia que quando adquiríssemos uma certa experiência, uma certa lucidez, nós iríamos passar por duras provas e até expiações. E quando chegasse esse momento em que nós fôssemos visitados por atribulações, nós iríamos precisar colocar em prática essa recomendação, essa sugestão e essa proposta de Jesus: vigiai e orai. Mas não é só vigiar e orar, é vigiar e orar para não cair em tentação. Aí surge a pergunta: e de onde vem essa tentação? É isso que nós vamos estudar agora. De onde vem essa tentação que atinge todas as pessoas da humanidade? Os 8 bilhões de espíritos encarnados passarão por essas tentações. Por isso, Jesus, ele explicou o que ia nos acontecer e nos deu a receita: vigiai e orai. Então vamos lá. Prestem atenção na primeira frase de Emmanuel: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Olha só.
Assim como o lodo, ele dá o exemplo, assim como o lodo mais intenso do rio, né? Capaz de tisnar o lago, o rio, o lodo mais intenso, ele é capaz de tisnar o rio. Ou seja, enodoar, não é? Danificar. Qual seria uma outra palavra? Putrificar a água procede do seu próprio ser. Ou seja, uma água, um lago, uma água parada, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não é? Ela vai ficar, não é? Totalmente contaminada. Uma água, sabe, extremamente que vai proporcionar muita patologia para os animais, para toda a fauna. Não é isso? Por quê? Porque ela ficou parada, estagnada. Então, de onde surge, não é, essas impurezas? De sua própria raiz, de si próprio. A mesma coisa somos nós, é isso que Emmanuel quis dizer. A mesma coisa somos nós. Agora eu vou repetir o que ele falou. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, isso quer dizer o quê? Que o maior inimigo que nós temos na nossa vida e na nossa terra são nossas atitudes, ações e pensamentos. Então, surge de nós, do meu eu. Aí ele continua no ensinamento. Renascemos. Olha só, renascemos. Já estivemos aqui anteriormente. Qual é a nossa história? Então ele fala, renascemos na terra, com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Todos nós, sem exceção, e ainda tem pessoas que ainda vêm me falar que, sabe, que existem pessoas que são exceções, não tem exceção. Nós estamos na Terra em 8 bilhões. Os 8 bilhões ou mais, todos estão enquadrados nesse sistema aqui. Num passado delituoso, tenebroso. Eu vou usar as palavras, repetir as palavras de Emmanuel no livro com o título do seu mesmo nome, Emmanuel. Emmanuel nos diz, o seu, quer dizer, o nosso passado é delituoso, tenebroso. O seu passado está enodoado de graves deslizes. Então, nenhum de nós nessa terra é flor que se cheire. Nenhum de nós é flor que se cheire. Nós somos capazes de qualquer coisa. Só não é capaz de fazer, roubar, de matar, de ser uma prostituta, isso e aquilo, aquele que ainda não foi testado. A nossa doutrina fala isso. Demorei muitos anos estudando o Evangelho, até que achei no Evangelho que está escrito isso. Está nas entrelinhas, aonde menciona que todos nós somos capazes de roubar, de matar, de fazer e acontecer, até de cometer crimes hediondos. Só não é capaz, as exceções são aqueles que foi testado nesses momentos e venceu a si mesmo. Essas são as exceções. Mas aqui na Terra, por que a gente tem coragem, capacidade de fazer tudo isso? Por causa do passado delituoso em que nos comprazia no mal. E Emmanuel, em outro livro, acho que é Pão Nosso, né? Onde o título é Resista à Tentação, é só consultar. Lá ele nos diz assim, existe algo que conspira contra o nosso anseio de progresso. Ou seja, existem vários fatores que conspiram contra o nosso anseio de progresso. Mas este item, ele menciona existe algo que conspira com o nosso anseio de progresso. São os milênios de sombra em que nos comprazíamos no mal. Isso é muito profundo, pessoal. É necessário, imprescindível olhar para nós mesmos e ter coragem de tentar, não vou dizer observar, mas tentar entender que dentro de nós existem essas mazelas terríveis. Nós somos capazes de qualquer coisa. Nós não somos flor que se cheire. Nenhum de nós na face da terra. Nenhum. Não escapa ninguém. Só escapou 3. Aqui no Brasil, principalmente. Bezerra,
Chico Xavier e Eurípides Assuna. Do resto, tudo igual. Tudo igual. Todos nós estamos nivelados. E não é por cima, nem no meio, mas por baixo. Todos nós estamos nivelados por baixo. Essa que é a verdade. Então ele fala, renascemos. Então ele generalizou. Todos. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas. A gente já vem desequilibrado. Desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Está vendo? Aí ele continua. Nas raízes de nossas tendências. Olha só, nas raízes de nossas tendências, aqui eu paro para fazer uma reflexão. Eu vou ler tudo. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito profundo, pessoal. É importante a gente ver o que está dentro da gente. Não é coisa boa. Não é coisa boa. Quando é que a gente vai se conscientizar disso? E viver nessa terra especificamente em função dessa necessidade premente, urgente, para ontem, de nossa evangelização, de nossa cristianização, de nossa educação e até civilização. Porque ainda cometemos crimes hediondos, ainda tem aqui, nossa, é direto a gente ver na imprensa falar que mulher jogou o seu filho na lata do lixo e foi embora. Que é isso aí? São mais tendências, mais inclinações. A pessoa trouxe isso dessa vida? Não. Ninguém ensinou a pessoa a fazer isso dessa vida, mas ela traz isso. Todos nós trazemos isso. A pessoa que tem um hábito de roubar, tem tantas pessoas, o ladrão, por exemplo, ou a pessoa que é viciado em cigarro, bebida ou droga, ou prostituição, vício, seja ele qual for. Tem pessoas que sabem que aquilo é errado, que aquilo que ela está fazendo é um auto-suicídio, é prejudicial para a sua saúde espiritual, psicobiofísica. A pessoa sabe disso, tem consciência disso. Então, ela chora de vontade de se libertar daquele vício, mas não consegue. O vício é muito forte dentro dela. Por que é forte? Porque são hábitos adquiridos durante milênios no pretérito e que estão inseridas nos arquivos de nossa memória. Tá vendo? Olha, pessoal, é importante entender uma coisa. Nós somos uma alma. Na nossa alma existe uma consciência. Na nossa consciência existe uma memória. E nesta memória é onde está arquivado toda a nossa história. Tudo que aconteceu conosco, todas as peripécias, em todas as nossas existências estão nos arquivos da memória. E todos os hábitos do passado que estão nos arquivos da memória querem ganhar força no presente, na vida atual. Querem que a gente volte a fazer as mesmas coisas. Essa é a maior tentação. Essa é a maior tentação que nós temos. Elas nos obrigam a fazer o que fazíamos antes de virmos para a Terra. Então, quando a gente chega, essa força é muito grande. Mas com a educação que a gente recebe dos pais, com a instrução que a gente recebe da sociedade, das escolas, da faculdade, do meio social, a gente sabe que não pode fazer aquilo. Aí passa a surgir em nós uma guerra de mim para comigo. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra. Por isso Jesus falou, orai e vigiai, para não cair em tentação. A tentação é muito forte, que é o hábito do passado, de milênios e milênios e milênios, né? Aonde Emmanuel fala, existe algo que conspira contra o nosso progresso. O que é que conspira contra o nosso progresso? Um dos itens só, hein? São os hábitos do passado, né? Emmanuel fala assim, existe algo que conspira com os seus de progresso. Aí ele fala que, enfim, são as infrações das leis de Deus, são o mal que nós fazíamos, são as ações que nós praticávamos em que nos comprazíamos no mal. Emmanuel fala exatamente assim nesse livro que eu falei, se eu não me engano é Pão Nosso, onde está escrito lá, resiste à tentação.
né? Existe algo que conspira contra o nosso anseio de progresso. Agora lembrei, os milênios de sombra em que nos comprazíamos no mal. Todos nós, os 8 bilhões de espíritos que estão aqui e aqueles 26 bilhões que estão desencarnados entre nós. Todos eles estão enquadrados nesse fato, no fato do espírito. Vou repetir o que Emmanuel falou. Nesse livro que eu acabei de falar, se não me engano, esse livro é Pão Nosso. Ou Vinha de Luz, um dos dois. Né? O título é Resista à Tentação. Está escrito assim: existe algo que conspira contra o nosso anseio de progresso. São os milênios de sombra em que nos comprazíamos no mal. Isso é muito grave, é muito sério. Eis aí a verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra. É vencer esse item que faz parte do nosso planejamento encarnatório. Esse é um dos itens de nos vencermos, nos evangelizarmos e nos cristianizarmos, para não fazer o que a memória pede, o vício do passado pede. É difícil, porque, olha pessoal, eu fumei 20 anos. 20 anos. Eu parei de fumar faz 40 anos. Mas quando eu fumava, que já é uma tendência, uma inclinação, como fala Allan Kardec, né? Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Kardec pergunta para os espíritos, como é que você reconhece o verdadeiro espírito? E os espíritos de luz, os mensageiros de Jesus, respondeu: reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que todos nós temos que fazer para vencermos, domarmos, olha a palavra que ele usa, domarmos nossas más inclinações e nossas más tendências. E de onde vem a má inclinação? De onde vem a má tendência? Está nos arquivos de nossa memória, a nossa história, os hábitos adquiridos no pretérito, em que nos comprazíamos no mal. Isso é muito forte. Comprazíamos, a gente tinha prazer de fazer o mal, porque era uma cultura, era uma tradição fazer o mal. Vocês não lembram que na época, não precisa nem ir muito para trás, a história recente nos diz que na época de Moisés era da lei, olho por olho e dente por dente. Está vendo como são as coisas? Então, essa cultura e essa tradição ainda está dentro de nós. Vê se algum de nós tem facilidade de perdoar. Vê? Temos muita dificuldade de perdoar, porque isso ainda está impregnado dentro da memória do nosso espírito. Não é? Ainda amamos o nosso próprio? Também não. Temos paciência com o nosso próprio? Também não. Tiramos que nota em relacionamento? Nota 0,0 à esquerda em relacionamento. Vai. Tudo isso são hábitos do passado, né? Que está nos arquivos de nossa memória. E, para agravar ainda mais a situação, nós, naquela época, recebemos um fundamento que veio do próprio Deus. Deus mandou 10 mandamentos. Deus, para passar para nós. E o seu preposto, seu mensageiro, não é? Seu ministro foi Moisés. E Moisés nos passou os 10 mandamentos. Aí eu pergunto para mim e para você, nós cumprimos esses 10 mandamentos? Quem vai responder é a sua consciência. Eu não cumpro. Infelizmente. Então são coisas de 10, há quantos anos atrás? Quantos séculos atrás? E ainda está impregnado nos arquivos de nossa memória essas más tendências e essas más inclinações. Mas, enfim, vamos voltar ao ensinamento de Emmanuel. No livro abençoado, Fonte Viva. Ele continua nos dizendo, nas raízes de nossas tendências, nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Acabei de falar. Está nos arquivos de nossa memória, o hábito do passado, em que fazíamos como coisa normal e ainda nos comprazíamos no mal. Aí ele fala,
nas mais íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Tá vendo aí, pessoal? Eis aí a razão porque filha briga com a mãe. Porque o filho briga com o pai. Porque o pai briga com o filho. Porque a esposa briga com o marido. Porque o marido é incompreensível com a mulher. Não entende a mulher. Então nós tiramos nota 0,0 a 0 à esquerda no que tange a relacionamento. E precisamos entender também que a maior parte, nós não podemos generalizar, porque nessa terra não se pode generalizar nada, porque cada caso é um caso. Mas, via de regra, não é? Via de regra, os relacionamentos conjugais, não é? Em sua via de regra, como eu falei, é acerto de contas. E que Deus, em sua infinita sabedoria, coloca esses desafetos como parentes, para que através do contato e do relacionamento possa surgir o perdão, a tolerância, a paciência, a resignação, a aceitação. Para depois de todo esse trabalho surgir o objetivo principal, a meta principal, que é o amor. Aí eu pergunto para mim e para você, quanto tempo vai levar isso? Aí quem vai responder é a nossa consciência. Aí quem vai responder, uma vez dando uma palestra em Guarulhos, eu perguntei para o pessoal antes de começar, hoje eu vou falar sobre o limite da paciência. Aí eu perguntei, paciência tem limite? Uma pessoa levantou a mão, falou assim, depende. Eu falei, depende de quê? Ele falou assim, depende do tamanho do pavio. O meu é curto, ele falou. Tá vendo, pessoal? Porque cada pessoa sabe. Então, fica aí, ó. Vou repetir, hein? Prestem atenção. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. São desafetos do passado. Quando tem briga assim, discórdia, contendas, são desafetos do passado. E que Jesus nos coloca um na frente do outro, para que surja tudo isso que eu falei. O perdão e o amor. Mas a maior parte faz o quê? Se separa. Cai fora. Tá vendo muita briga? Cai fora. E perde a oportunidade de aprender a suportar, a calar. Porque só existe uma receita para um relacionamento difícil. Só uma que eu pesquisei e descobri. É aquele que silencia. É aquele que silencia. Se um dos dois cônjuges, ou de um conflito, seja de irmão, enfim, ou no ambiente de trabalho, se um calar, ou seja, a palavra é renunciar. Se um renunciar, o relacionamento vai longe. Vai longe. Você pode viver com desafeto a vida inteira, suportando. Muito bem. Aí ele continua, mais ensinamento. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Num relacionamento difícil, a gente não pode fazer isso? Pode. Pode, ó. Olha o que o Emmanuel está falando aqui. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. E a paciência, tem que ter paciência de lidar com uma pessoa difícil, que é ingrato, que nos ofende, que nos distrata. Tem que ter paciência. Tem que ter fé e tem que ter humildade. É a recomendação que Emmanuel nos propõe aqui. Você tem? Eu tenho? Quem vai responder é a nossa consciência. Não vamos querer dar uma santinha, porque o que mais eu ouço na minha vida
são pessoas que têm o hábito de se vitimizar. Né? Sempre o culpado são os outros. E ainda tem pessoas que me falam, sabe? Ainda ontem mesmo eu ouvi isso, que existem pessoas que não veio aqui na Terra para, sabe, passar por isso porque tem débito. Tem pessoas que vêm aqui passar por isso para dar o exemplo. Ah, faça-me um favor. Faça-me um favor. Isso aí pode ter ocorrido com Chico, Bezerra e Eurípides. Bom, mas como toda regra tem exceção, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Se alguém conhece, me mostra que eu quero conhecer. Mas eu percebi que essas pessoas que falaram isso é para se auto-justificar. Se colocando como vítima. Sendo que na Terra não tem vítima. Não existe vítima. Não existe esse exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela é deficiente visual. Conheço uma mulher que ela é deficiente visual. E o nosso evangelho é bem claro. Se eu vim para ficar numa cadeira de roda, o evangelho explica por quê. Se eu vim cego, ou melhor, se eu vim mudo, o evangelho explica. Se eu vim faltando uma mão, o evangelho explica. Faltando uma perna, se eu vim para ficar tetraplégico, tudo tem uma explicação. E eu conheço uma mulher que ela é deficiente visual, desde nascença, se eu não me engano. E ela sempre, para se justificar, ela fala que ela veio na Terra com essa missão, para demonstrar o bom exemplo para todas as pessoas. Como é que as pessoas têm que aprender com ela para suportar? É uma possibilidade? É. Mas eu vejo isso como uma teoria. Como uma teoria. Porque a pessoa que fala isso, eu conheço. E a pessoa é extremamente temperamental. Tá vendo? Aquele negócio da pessoa mascarar. Mascarar. É isso que mas isso não é ela não. É eu, você, todos nós. A gente mascara quem nós somos. Através do politicamente correto, das formalidades. Tudo isso aí é mascarar a verdade que dói. Não é? A verdade que dói, que Jesus falou, a espada entrando. Tem que ter coragem para observar as mazelas que estão dentro de nós. Tem que ter coragem. A gente prefere mascarar e se vitimizar. Essa que é a grande verdade. Como nesse caso que eu acabei de exemplificar. Mas, enfim, ele continua aqui. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Aí eu coloquei a caneta aqui, só assim nos tornaremos bons. Tá vendo? Olha como Deus... Pessoal, nós precisamos entender uma coisa, efetivamente. Não importa se o meu parente difícil, ou o vizinho, seja lá quem for, tenha havido entre nós um desacerto em vidas pretéritas. O passado é o passado. Se houve uma atrito, é porque naquela época eu era ignorante, eu não conhecia Deus dentro de mim. Mas hoje eu conheço a verdade. Então, o meu passado pouco importa. O que importa é como eu vou me relacionar com ele agora. Porque existe a possibilidade de eu ter prejudicado ele, ou ele ter me prejudicado, mas isso também não importa. Isso importa? Não, não importa. O que importa é o que eu estou fazendo agora. Isso é o que importa, o que eu estou fazendo agora. Aí Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não nos coloca frente a frente com o desafeto, para que eu evangelize ele, mude ele, porque ele ninguém vai conseguir mudar. Deus não muda ninguém. Deus não muda ninguém. Deus não dá felicidade para ninguém. Jesus não dá paciência para ninguém. Jesus não dá paz para ninguém. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa está desempregada, ela tem fé, crê em Jesus.
Aí ela fica dentro de casa orando e não sai para procurar emprego? Não vai atrás? Aí eu pergunto, Deus vai trazer a cesta básica para ela todo mês dentro de casa? Não vai. Deus pode dar felicidade para mim? Não, não pode. Por mais que ele queira, e ele quer, mas ele não pode. Porque para dar felicidade para mim vai ter que dar para a humanidade inteira e nem estaria havendo guerra. Então, a nossa felicidade e a nossa paz é uma conquista individual. Por mais que a mãe ame a filha, a mãe não pode dar felicidade para a filha. Ela que vai ter que lutar, seu filho que vai ter que lutar, se esforçar e conseguir a felicidade, a mãe não pode dar. Se a mãe pudesse dar, o André Luiz não teria ficado um dia no umbral. A mãe dele era um espírito de elevadíssima luz. Não pôde fazer nada. Não pôde tirar ele de lá. E ele teve que ficar 8 anos lá. Quando ele decidiu pedir a ajuda de Deus, foi retirado imediatamente. Aí sua mãe foi até ele. Porque até então ela estava ajudando ele, mas à distância. Rogando a Deus que ele pedisse a ajuda de Deus. É assim que funciona. Então, olha que ensinamento fantástico. Então, quando Deus coloca um parente difícil em minha vida, o maior beneficiado vai ser eu. Por mais que eu esteja sofrendo nesse relacionamento, o maior beneficiado serei eu. Por quê? Porque eu não vou conseguir transformá-lo. Ele pode até morrer daquele jeito, que não tem como eu mudar ele, porque nem Deus consegue mudar ele. Quem tem que mudar ele é ele. Mas um tem que mudar, quem é? Sou eu. O difícil não é ele, sou eu. O obstáculo não é ele, sou eu. Mas Deus, ele é tão perfeito, que ele colocou o parente difícil em minha vida para que eu evoluísse. Para que eu evoluísse. E as pessoas não entendem isso. Foi para que eu evoluísse. Eu só vou progredir quando eu conseguir superar, suplantar esse obstáculo, vencer esse obstáculo em mim, não outro. Entendendo a sua situação, compreendendo suas atitudes, ação e pensamento, suas atitudes em me destratar, me ignorar, ser ingrato, ser falso, invejoso. Quando eu entender que ele está agindo assim por ignorância, por não conhecer a Deus, por estar gravemente com uma doença, aí eu tenho que me apiedar dele e passar a ajudá-lo, ou de forma direta ou à distância, não é? Não me incomodando com o que ele está fazendo, porque acima de tudo eu tenho que me amar, e a psicologia moderna fala que nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos desequilibrar por causa do parente desequilibrado. Ele que se vire para lá, eu tenho que me amar. E, simultaneamente, amá-lo também. Mas aonde está o meu aprendizado nesse relacionamento difícil? É muito simples. Deus, em sua infinita sabedoria, colocou o parente difícil em nossas vidas, não é que está nos dando muito trabalho, para que eu aprenda a entendê-lo. Eu aprendo o exercício da alteridade, que é entender, compreender a diferença e o diferente, passar a ter paciência, ser complacente, transigente, perdoar as atitudes dele. Por quê? Se eu me aborrecer com a sua atitude, se eu me irritar com a sua atitude, isso significa, se eu brigar com ele, isso significa que eu estou com melindre. A palavra que define isso é melindre. Se eu me sentir ofendido, é melindre. E o melindre o que é? Eu vou pesquisar. E o melindre o que é? É uma energia. Essa energia é boa ou ruim? É ruim. Essa energia é de Deus ou não é de Deus? Não é de Deus. O melindre, então, de onde surge? Do orgulho. E o orgulho está comigo. Aí eu descobri, meu Deus do céu, que eu estou com orgulho, então eu descobri que a minha patologia é pior do que as atitudes dele. E ele através de suas atitudes, me favoreceu a eu descobrir que eu estou mais doente que ele. Foi por isso que Jesus colocou o parente difícil em nossas vidas.
para que eu... Porque sabe o que acontece, pessoal? Se Deus tivesse colocado em nossa vida só pessoas que faz tudo o que a gente quer, só vive sorrindo para nós, só vive nos elogiando, nunca nos deu trabalho, como é que eu vou aprender? Como é que você vai aprender se a pessoa não cutuca a gente no nosso ponto sensível, no nosso orgulho? A gente não vai aprender. Como é que a professora instrui o seu aluno? Passando o problema para ele. Para que ele, através de sua inteligência, arrume uma saída para resolver o problema, utilizando sua inteligência. É assim que funciona. Quando ele, através de muito esforço, resolve aquele problema, que a professora faz, passa outro problema mais difícil. É assim que ele vai esperando. Essa é a nossa missão na Terra. Por isso que Chico Xavier falou, quando se desvencilhares de um problema, aguarda outro. E a nossa vida é assim desde a infância. A gente supera um problema, vem outro. Supera um problema, vem outro. Desde a nossa infância a gente fez um apanhado que a gente vem passando por essas situações. Porque é o método. Isso chama-se pedagogia do amor. É a metodologia que Deus, em sua perfeição, se utiliza para expandirmos, aumentarmos a nossa inteligência, aprendendo a perdoar, até chegar ao ponto de amar. Então, a nossa grave patologia chama-se melindre. Porque o melindre está em nós, por quê? Porque ela ainda não foi ocupada pelo exercício do amor. O exercício do amor está sendo suplantado pelo melindre. Mas no dia, porque quem ama, perdoa. Quem ama, esquece. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não se melindra. Tá vendo? Então eu não amo o meu desafeto, a pessoa que me prejudica. Por isso que eu me melindro. Então vamos continuar. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Olha o que Emmanuel fala aqui. A gente quer fugir da tentação, mas Deus está falando aqui que a gente não pode querer fugir da tentação. Nossa, não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações, porque é ela, os obstáculos que vai nos fazer se voltar para a oração, se voltar para Deus, até arrumar uma solução para se desvencilhar do problema. Porque foi a forma que a gente escolheu para aprender, para evoluir, foi pela dor, não foi pelo amor. É por isso que nós estamos passando pelas tentações. Não é? Aí, vou repetir, não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, surgem, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, meu Deus. Quando não as combate dedicadamente, exatamente igual faz o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então eu tenho que trabalhar, não é? O joio dentro de mim, para que o trigo, a semente do trigo, ela seja extraída de dentro de mim. Porque o mal está dentro de mim, mas o bem está dentro de mim, que é Deus. Que Deus está dentro de cada um de nós. Ele continua, caminhar. Olha, isso é muito profundo, hein, pessoal? Prestem atenção. Caminhar do berço ao túmulo, vou repetir, caminhar do berço, do nosso berço até o túmulo, sob as marteladas da tentação é natural. Para todos os 8 bilhões da Terra e para os inúmeros milhões, bilhões de espíritos que estão na crosta terrestre, estão todos enquadrados nessa lei aqui. Vou repetir, caminharmos do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas, isso acontece muito. Atravessar tormentas de lágrimas, são sofrimentos lógicos da experiência humana.
Emmanuel é extraordinário. Para terminar, ele fala: entretanto, lembremos-nos do ensinamento de Jesus, vigiando e orando. Foi isso que Jesus falou. Para não sucumbirmos às tentações, uma vez que vale mais chorar sob os espinhos da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Está vendo aí, pessoal? Terminou o ensinamento e eu escrevi aqui a caneta o seguinte: Kardec nos lembra que a felicidade não é da Terra, mas existe algo que nos aproxima o máximo possível da felicidade. Que algo seria esse? Aí ele fala: a felicidade, conforme Kardec, é a fé no futuro. Essa é uma delas, tem que ter fé no futuro. Que aí eu vou entender que o que eu estou passando hoje é visando o futuro, é uma consciência cósmica. Ou então é para aquele, e também é viver com a posse do necessário. Nós temos que aprender a viver com a posse do necessário. É fantástico isso aqui. Feliz de todo aquele que aprendeu a viver com o necessário. Depois, ele fala, é a consciência tranquila no dever cumprido. Nós estamos cumprindo com o nosso dever? Ou então, e o outro item, e na limitação dos desejos em vez de satisfazê-lo. Isso é muito profundo. Eu amei esse ensinamento. Nós temos que aprender isso. Na limitação dos desejos em vez de satisfazê-los. Ficou aí esse ensinamento fantástico para a nossa reflexão, para que a gente aprenda a descobrir a origem de nossas patologias, para descobrir o caminho de nossa felicidade, para descobrir a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra, que é se esforçar para realizar o trabalho concernente aos principais itens que fazem parte do nosso planejamento encarnatório. É isso que nós precisamos entender, que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, que nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. Aprender a analisar tudo sob uma ótica cósmica, uma ótica espiritual. Senão nós não vamos encontrar explicação para nada. Porque sobre a Terra, como fala Chico, tudo, ele generalizou, é fantasia e ilusão. Tudo é fantasia e ilusão. Nada que tem na Terra é real. Tudo é energia. Tudo é energia. A matéria-prima nossa é energia. A energia do espírito, que Kardec chama de fluido cósmico universal. Essa é a matéria do espírito, que ele as manipula através do seu poder mental. Então, tudo que a gente vê em volta da gente, inclusive nós mesmos, é tudo fantasia e ilusão. A única verdade é a energia mais poderosa do universo, depois de Deus. A qual é a energia mais inteligente que habita o universo? O infinito universo. É o Espírito. É eu e você. Só por esse fato já era motivo para nos deixarmos a vida inteira feliz. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.